Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Que bom poder estar com você nesta manhã e juntos aprendermos a palavra de Deus. Queridos, estamos em 1 Reis, capítulo de número 19. E hoje estamos diante de uma das histórias mais surpreendentes da palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar você a ficar comigo até o final e também dar o teu like para que essa ferramenta possa levar essa mensagem a mais pessoas. Olha, você também pode nos ajudar a compartilhar essa mensagem. Sim, compartilhe essa mensagem, porque assim edificamos a igreja e expandimos o reino de Deus. Se você não é inscrito no canal, te convido a inscrever-se, ativar o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, o livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Diz assim a palavra de Deus, hoje, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Queridos, redobre a tua atenção, pois eu tenho certeza de que o querido Espírito Santo tem algo muito profundo para falar conosco nesta manhã. Quando lemos a história de Elias, ao chegarmos aqui no capítulo 19 de 1 Reis, vemos algumas aparentes contradições, pois Elias, que havia tido coragem de bater de frente com o rei de Israel, que era o rei Acabe, profetizando seca e até mesmo respondendo ao rei, agora se encontra fugindo com medo. Ao mesmo tempo, Elias, que teve medo e fugiu para salvar a vida, logo em seguida acaba pedindo para morrer. Queridos, não é estranho? Então redobre a tua atenção e vem comigo aqui. É natural que na leitura, caso a gente não conheça toda a história, ao chegar nesta parte, viemos a nos perguntar: ele enfrentaria Jezabel com a mesma coragem demonstrada no capítulo anterior? Mas não, ele não enfrentou, pelo menos não naquele momento. E isso é surpreendente quando lemos pela primeira vez. O mesmo para nós que já conhecemos a história é no mínimo estranho. Como explicar que alguém tão corajoso, que ria e zombava de seus inimigos, que viu milagres e poder de Deus diante dele, teve medo e fugiu? Pode parecer que Elias tinha coragem para encarar o rei Acabe, mas tinha medo de desafiar a rainha Jezabel. Afinal, fuga de Elias se deu logo depois que ela prometeu que o mataria. Nesse sentido, muitos pregadores chegam até falar, mas isso não passa de suposições, já que o texto não fala nada disso. Então redobre a tua atenção e fica comigo aqui. O texto indica que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Porém, para entendermos a razão desse medo, e principalmente do desejo de morrer que Elias apresenta, precisamos ouvir o próprio Elias. Afinal, ninguém melhor do que ele para descrever a sua dor e o seu medo. Então, sentado embaixo de uma árvore, Elias orou a Deus dizendo: já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Mais importante, queridos, do que o medo aqui, preste atenção, é a frustração que Elias sentiu. Aqui está a chave. Afinal, o seu medo de morrer não o impediu de pedir a morte. O seu maior medo, ou o seu medo maior, veja, não está em morrer simplesmente. Não era de morrer, mas de ser morto por seus inimigos.
selando uma derrota com a qual ele sofria, pois talvez ser morto pela rainha soasse como vitória do balaísmo, da religião falsa que ele tanto combateu, desfazendo assim todo o seu trabalho em mostrar que Deus é maior do que Baal. O seu medo era de que, apesar de ter vencido seus inimigos no Monte Carmelo, Elias terminasse como derrotado. Então, queridos, vemos a sua justificativa pelo seu pedido pela morte. Ele diz: não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. E isso nos oferece um indício de expectativas frustradas. Então veja a pista que nos dá aqui nesta palavra, pois isso nos oferece os indícios de expectativas frustradas e sugere que Elias se considerava acima da média, queridos. O que parece, Elias se deprimiu após o trágico choque da realidade, após perceber que ele, que havia feito cair fogo do céu, não havia alcançado o verdadeiro prêmio que estava em jogo, que era o coração do povo. Ele, o grande profeta, não era assim tão grande. Afinal, por mais que tivesse vencido a batalha no Monte Carmelo, parecia estar perdendo a guerra agora e sentia-se um fracassado. Queridos, quantos também no ministério, na vida, não vivem momentos como esse, de choque, de realidade, aonde vê que através, mesmo se esforçando, parece que está dando tudo errado. Elias se mostra exausto e profundamente desapontado pela derrota que se seguiu logo após o seu momento de ver a vitória, queridos. É muito triste. Mas veja bem, queridos, pois Elias, ele entende agora que o seu sucesso no Carmelo era apenas na aparência. Era uma verdadeira ilusão. E por mais que ele estivesse com a razão, tentando mostrar ao povo que era o verdadeiro Deus, quem era de fato o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o poderoso Senhor dos exércitos, aquele povo, queridos, eles continuavam do lado de Jezabel, adorando a Baal. Por isso, quando Elias explica a sua frustração a Deus 2 vezes, com as mesmas palavras, nós vemos alguém que se sente derrotado apesar do grande esforço. Após indicar que serviu a Deus com zelo, Elias diz ao Senhor que os israelitas quebraram a aliança e derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas. Assim, queridos, Elias se esquiva do seu próprio erro. Não fala que fugiu nem que teve medo. Apenas destaca sua qualidade e dedicação, em claro contraste com a infidelidade e a maldade do povo. Ah, queridos, as consequências de uma grande vitória podem se tornar um novo tempo de derrota. E isso foi o que aconteceu com Elias, quando pensou que estava vivendo o ápice espiritual de seu ministério, com clara justificativa de que Yahvé, o Deus vivo, no Monte Carmelo, e com a derrota e a execução vergonhosa dos maus profetas, os sacerdotes de Baal, certamente ele deve ter pensado, naquele momento, aconteceria um avivamento, o povo se voltaria para Deus. Mas o que aconteceu posteriormente foi que ele percebeu que nada de fato mudou. Naqueles corações endurecidos, eles continuavam voltados para o pecado. E Acabe então fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, mas isso não causou nela arrependimento algum,
muito menos fez com que ela deixasse a adoração a Baal e se voltasse para Deus. Acabe meramente relatou os fatos que a envergonhariam. E a resposta dela a isso foi o decreto que sentenciaria Elias à morte. Elias entendeu que as intenções de Jezabel quanto a ele, quando ele viu a sua resposta e abatido, então percebeu que a vitória do Senhor no Monte Carmelo não necessariamente poria fim de uma vez por todas ao paganismo crescente naquela localidade, que não mudaria a mente nem o coração daquele povo naquele momento. Queridos, algumas antigas traduções dizem que Elias temeu. Elias não era o tipo de homem que abandonava os princípios do Altíssimo. Ele certamente não tinha motivos para temer Jezabel, uma vez que ele conhecia o poder de Deus. Ele constatou que, de forma tremenda, a demonstração da realidade do poder de Deus no Monte Carmelo, ele viu as manifestações do poder do Senhor. Mas o povo logo se esqueceu e voltou a caminhar pelos caminhos maus. Ele se levantou, então, para escapar com vida, não por medo, mas pelo desejo de que Jezabel não fosse a pessoa que o mataria. Na verdade, ele ansiava pela morte, mas orava para que ela viesse pelas mãos do Senhor e não pelas mãos de Jezabel. Queridos, Jezabel ainda tinha grande poder sobre o povo. E apesar da vitória de Elias no Monte Carmelo, ela logo retornou aos seus caminhos da idolatria. E Elias então fugiu para o sul, através das regiões áridas do Judá, aonde sentou-se à sombra de uma árvore e, tomado pelo desespero que ele queria apenas morrer, não queria mais continuar. A frustração tomou conta de sua vida. Então ele orou ao Senhor e ele diz: acaba com a minha vida. Eu estou fracassado, como foram os meus antepassados. Logo, Elias começa a expor como está de fato a sua alma e o seu coração. Então ele deitou debaixo daquela árvore e adormeceu de repente. E o anjo do Senhor tocou e disse: levanta e come. Ele olhou em volta e perto da sua cabeça havia pão assado e água. Ele comeu e adormeceu novamente, mas o anjo do Senhor novamente o tocou, dizendo: levanta, come, para poder aguentar a viagem. Queridos, Deus sustentou, capacitando para continuar se movendo para o sul até chegar no Monte Sinai, no lugar onde Deus fez aliança com Israel. Assim Elias entrou numa caverna para passar a noite. No entanto, Elias duvidou que a aliança tivesse ainda mais significado para Israel. O povo como um todo se rebeliou repentinamente contra os seus comandos e não foi afetado espiritualmente pela seca e sua remoção espetacular. Nada disso mudava o coração daquele povo. Deus então mostrou a Elias que, embora eventos violentos e espetaculares tivessem alguma utilidade, haveria benefício duradouro apenas quando as pessoas ouvissem a voz de Deus em seus corações e respondessem de acordo. Aleluia! Oh, queridos, você pode ver muitos sinais, mas o verdadeiro arrependimento precisa nascer no coração, por meio da obra de um rei, queridos, inimigo, e de um rei israelita chamado Jeú e do profeta Eliseu. Acontecimentos violentos, espetaculares ocorreriam como punição a Israel. Mas Deus estava dizendo ao profeta que sempre haveria alguns que ouviriam a voz de Deus e que permaneceriam fiel a ele. Assim, com confiança renovada, Elias voltou a Israel.
E finalizando este capítulo, ele encontra Eliseu, que mostrou-se disposição para suceder Elias, matando os 2 bois, que era a fonte do seu sustento, e usando para fornecer um jantar de despedida para a sua família e para os seus amigos. Então ele saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. A partir daquele momento, seguiu Elias para ser um profeta. Irmãos, que exemplo! Que Deus nos ajude a ter a mesma graça e dedicação desses 2 homens de Deus, que abriram mão de tudo, das suas próprias vidas, para cumprir o chamado de Deus. Ore comigo nesta manhã, querido. Querido Deus e Pai, Senhor, diante dessa palavra gloriosa, que o Senhor possa nos despertar e nos dê vitória, ó Senhor, diante das frustrações e das dificuldades da vida. Renova a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ficando por aqui dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.